Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quem sou eu? Gosto desse musical dos Miseráveis e tem uma parte da história. O protagonista chama-se Jean Valjean, talvez vocês já tenham assistido alguma coisa. E ele era um presidiário incondicional, acabou fugindo e construiu uma vida, uma identidade nova, construiu um negócio, uma indústria lá, porque era também muito bondoso, generoso, foi eleito prefeito da cidade. Então estava tudo indo bem na sua vida, nessa nova vida que ele construiu, mas um dia ele fica sabendo que prenderam um homem parecido com ele, achando que era ele, que esse homem ia ser executado dali a uma semana, dali a poucos dias. Então, por um lado, aquilo era a grande solução da vida dele, porque, bem, não vou ficar mais assim me escondendo, vão fechar o meu caso, porque, segundo a lei, me acharam e me executaram, né? Mas, por outro lado, esse homem está morrendo no meu lugar, né? E como é que eu vou ser capaz de viver depois com essa consciência de que ele morreu injustamente e eu não fiz nada para impedir aquilo, né? Então ele fica nesse drama, e é um musical, então tem a música, e na música ele vai dizendo, repetindo essa frase, essa pergunta, Who am I? Quem sou eu? Quem sou? E no final ele fala, eu sou Jean Valjean, e se acusa lá e fala, sou eu, né? Então salva a vida daquela outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele, digamos, estraga a própria vida, tudo que ele tinha construído, tem que fugir, abandonar lá a cidade, a prefeitura, e aí começa uma vida de fugitivo errante por aí, né? E é uma pergunta que, enfim, no musical tem esse drama, né? Quem sou eu? Quem sou eu? E é um drama, acho que reflete um pouco o drama de todo homem, o drama do pensamento humano todos esses milênios. Tantos pensadores voltaram a essa pergunta. Quem sou eu? Quem é o homem? De onde a gente vem? Para onde é que a gente vai? O que nos define? O que nos dá a nossa identidade, né? Qual o sentido dessa vida? E a mensagem cristã é muito concreta nesse assunto e muito animadora quando a gente escuta São João dizendo: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus e nós o somos de fato. Essa é a grande resposta, né? Eu sou filho de Deus. De onde eu vim? De Deus. Deus é a minha origem. O amor. Não sou fruto do acaso, um bolo de carne aí que se juntou, umas moléculas que por acaso criou uma coisa, né, chamada consciência, mas que está chamada um dia a se dissolver igual nesse mundo e nesse cosmos e não vai sobrar nada daquilo. Não sou fruto do acaso, sou fruto do amor que move o sol e as estrelas, como diz Dante. Isso é algo muito poderoso, que tem um impacto está chamado a ter um impacto grande na nossa vida. A visão do homem tem muitas consequências. A visão materialista, a gente viu no século passado como deu espaço para muitas coisas ruins, para grandes crimes, quando, bem, o homem é mais ali um componente de uma raça que está se aperfeiçoando, tanto faz você sacrificar algum ou outro, fazer uma experiência, né? Um genocídio para lá ou para cá, porque a pessoa não tem... E além desses efeitos assim sociais, a visão meramente materialista do homem nos produz também uma grande angústia na alma, né? Tipo, sabem, é só isso aqui a vida e termina assim, mas... E esses meus desejos de beleza, de justiça, de amor, que tantas vezes se encontram frustrados nesse mundo, tantas vezes feio e injusto, né? A visão cristã é como que a grande resposta, né? Que tudo faz sentido. A minha vida faz sentido, então uma origem que é uma origem boa. Recentemente foi publicado em português esse livro Deuses Feridos, acho que é de um americano,
E ele quer resgatar uma ideia muito presente na primeira teologia cristã, que é da ideia da nossa divinização. O que a graça de Cristo faz com nós? Nos diviniza. É o termo que usavam lá os gregos, a theosis, de theos, né, Deus, o endeusamento, divinização. E é muito interessante como que é uma coisa que realmente está um pouco esquecida na espiritualidade cristã nos últimos séculos, né? E ele trata de resgatar isso. E chega numa ideia que me parece muito interessante, quer dizer, no fundo nós temos uma raiz boa. Ele inclusive fala dos 7 pecados capitais e ele tenta rastrear de onde vem o pecado, dizendo, olha, isso que tem uma origem boa. Isso que é uma coisa ruim, que é um pecado, tem origem na tua sede de glória, que é uma coisa boa, na tua sede de amor, na tua sede de grandeza, que é uma semente que Deus colocou em ti. O que tem mais no fundo de você não sei como vai dizer Freud, né, o instinto sexual, ou como vai dizer Marx, o desejo da posse do dinheiro, dos meios de produção, como vai dizer Nietzsche, a sede de poder, de mandar. Não, mais raiz, mais lá no fundo, tem a sede de amor de Deus. É isso, uma semente boa, porque você foi divinizado pela graça, né? Primeira vez que me deparei com um estudo sobre essa questão da divinização foi antes desse livro, foi uma palestra do Scott Hahn, esse teólogo americano, uma palestra em 2002 em Roma, por ocasião do centenário do nascimento de São José Maria. São José Maria nasceu em 1902, então teve esse simpósio em 2002, 100 anos do seu nascimento. E o Scott Hahn deu uma aula sobre justamente São José Maria e a filiação divina. A filiação divina. E ele dizia, olha, essa mensagem de São José Maria é um retorno às origens do cristianismo também nisso. Porque na origem do cristianismo, sobretudo, tem essa ideia. Cristo nos redimiu para nos endeusar, para nos deificar, né? É isso que ele fez. Com a ocasião da Reforma Protestante, a discussão fica mais centrada no pecado. Se o pecado estragou completamente o homem, como é que não é. Mas a origem da coisa não é tão centrada no pecado quanto na coisa positiva, no efeito positivo da nossa redenção, na nossa divinização. E de fato São José Maria falava muito disso através dessa ideia da filiação divina, que nós somos filhos de Deus. Ele dizia, a gente deveria ancorar toda a nossa vida espiritual nessa convicção. Quem não sabe filho de Deus, escreve ele em Amigos de Deus, quem não sabe filho de Deus desconhece a sua verdade mais íntima. O que eu tenho de mais íntimo, não sei, né, o meu segredo que mais me define, que eu sou isso, eu tenho esse trauma, eu tenho aquilo, esse complexo, eu tenho esse desejo. O que mais me define é isso, é que eu sou filho de Deus, que de uma maneira está de trás de todas essas coisas, né? Muito bonito entender isso daí, entender o que nós somos, né? Que eu trago dentro de mim uma raiz boa, algo que é valioso, algo que é bom. E eu vejo isso muito na direção espiritual, diversas vezes, a necessidade de convencer a pessoa disso, de convencer a pessoa do próprio valor. Mais as meninas do que os meninos, muitas vezes, né? E tem que encher um pouco a bola. E é uma coisa muito importante, né? Não de ficar orgulhoso, de ficar agora vaidoso, mas também, ter essa consciência do nosso próprio valor, que nós somos filhos de Deus. Tem aquele ponto de caminho de um rapaz que dizia para São José Maria, padre, fui andando pela rua pensando naquilo que o senhor tinha me dito, que eu sou filho de Deus, e daqui a pouco eu vi que eu estava com o peito emproado ali, filho de Deus, dá licença, abram alas que eu vou passar, né, um pouco. E São José Maria falou, olha, bom, né, fomenta essa soberba, ele falava assim, né, uma coisa boa, essa noção da tua dignidade, do teu valor. Você vai encarar o mundo de uma maneira muito diferente, de uma maneira mais apropriada, sabendo disso, tendo presente isso, tendo presente que você não é qualquer coisa, né? Você não é, Deus bateu aquela mulher com aquela outra e aparecia ali. Não é assim, né? Eu sou fruto de um projeto de amor. Inclusive ele recomendava que as pessoas rezassem, em concreto as pessoas do Opus Dei, rezassem o Salmo número 2. Pediu quando terminou a Guerra Civil Espanhola, que é o Salmo que fala justamente da filiação divina. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança, tu as quebrarás como vaso de olheiro. É uma coisa assim, quase de orgulho, de arrogância. Vou chegar, vou pisar em todo mundo, vou mandar aqui, acabou esse negócio, porque eu sou filho de Deus. E é interessante, São Maria que queria que a gente rezasse esse salmo, claro, não para tornarmos uns arrogantes, soberbos, mas ir pela vida com essa audácia, com essa fortaleza, com essa consciência do nosso valor.
de não ir pela vida como que encolhidos, mas com a força de quem sabe a sua origem, né? Quem sabe é filho de Deus. Que não é algo que eu tenho que conquistar, que eu tenho que fazer por merecer, não. O pai ama porque é o filho, né? Não porque ele vai fazer algo, vai me ser útil. O pai ama porque é pai. Eu não tenho que fazer nada para merecer o amor de Deus, já me é dado. Já recebo de largada. Deus me ama primeiro. Essa tem que ser a nossa fortaleza na vida. Agora, também é verdade, me parece, que não é tão difícil assim encontrar aí na mídia, em filmes e músicas, essa mensagem tentando um pouco nos ajudar a ter autoconfiança e tentando um pouco se encher a própria bola, né? E às vezes é bom isso daí, em filmes, ó, você é capaz, você acredita em ti, você tem essa capacidade, esse poder, o empoderamento, né? Tomar posse. E é bom, não é ruim. Um filme que um desenho animado, né? Que nesse sentido que achei interessante, que eu gosto, Os Incríveis, uma família de super-heróis, né? Da Pixar. E tem uma cena lá da adolescente, que é um pai, a mãe, doutor incrível, a mamãe incrível, né? E acho que são 3 filhos, né? E a mais velha é uma adolescente meio insegura, eles não podem usar os poderes, porque está proibido. Mas chega um dia, a situação dá lá, o pai é sequestrado, a mãe vai atrás do pai, deixa eles sozinhos numa ilha perigosa. E a filha insegura diz, mas mãe, se aparecerem os homens maus, o que a gente faz? Usa os teus poderes. Mas você falou que não era pra gente usar os nossos poderes. Agora eu estou dizendo que é para você usar os teus poderes. Mas eu não sei, eu nunca não treinei. E aí acalma a filha, segura ela assim, né? Tranquilo, tá no teu sangue. E vai embora, né? Um pouco assim. Você é filha de super-heróis, né? Você, na hora, você tem esse instinto, entendeu? Você vai saber o que fazer, de fato. É o que acontece, né? Como é lógico. Mas é interessante, né? Eu gosto até de pensar isso na filiação divina, olha... Está no meu DNA, entendeu? Está no meu sangue, eu sou filho de Deus, né? Então, só que é algo que está em mim. Não necessariamente algo que eu tenho que conquistar, assim, na base do muque, na base do esforço. Não, já carrego isso dentro. É bom. Agora, me parece que às vezes talvez se exagere um pouquinho nessa mensagem. Quase que se reduzindo, por exemplo, a tarefa de um jovem, de um adolescente, a autoconfiança, a confiar em si mesmo. Um exemplo típico disso é um outro filme desse meio infanto-juvenil, que é A Guerra nas Estrelas. A primeira trilogia tem toda a coisa do Luke Skywalker e a jornada do herói, que ele tem que vencer, ele tem o mestre, como é que é? O Yoda, né? E que vai ensinar ele, aí ele não consegue, aí se frustra, aí depois... Agora, a nova trilogia, a última trilogia, a Rey, que tem que ser uma mulher, né? Protagonista desse filme de hoje. E ela é engraçada porque... Tem lá os manuais, mas uma hora o Yoda aparece e põe fogo. Não, você não precisa disso daí, né? Você não precisa que ninguém te ensine nada. Você já sabe tudo, está tudo dentro de ti. O importante é que você confie no teu taco, que você... É uma quebra, né? A estrutura da jornada do herói. Não é só você confiar que tudo o resto está resolvido. E bem, é importante, né? Confiar em nós mesmos, mas não é bem assim também, né? Tem coisa que eu tenho que aprender, eu preciso me esforçar. Não é só sair pelo mundo e achando que vão me dar qualquer cargo de CEO na primeira empresa que eu pisar. Olha, talvez não seja assim que a vida funcione, né? Talvez você precise um pouco comer capim, né? Um pouco antes, né? Precisa te empenhar, precisa... E algo assim que a Santíssima Trindade nos ensina, a filiação divina nos dá essa confiança, mas também não é uma confiança que nos tira o esforço, que é uma coisa passiva. Não é só um deixar-se levar tão pouco, né? É algo que sim, que exige nosso esforço, exige a nossa cooperação com a graça. E é a segunda ideia que eu queria comentar, que também a gente encontra no ensinamento de São José Maria. Ele diz, a santidade é a plenitude da filiação divina. Então a filiação divina tem uma plenitude. Ok, eu sou filho de Deus, dá para ser mais filho ou menos filho do meu pai e da minha mãe? Bem, não sei, acho que não. Mas de Deus sim. A filiação divina conhece uma plenitude, conhece um ser mais ou menos filho de Deus. É algo que pode crescer em mim. Qualquer pessoa batizada que é filha de Deus, mas pode nem estar em estado de graça, né? Pode não estar aqui, não pode não estar crescendo dentro de si mesmo. Mesmo humanamente a gente vê isso, uma pessoa, uma criança que é filho de atletas campeões, ou de professores geniais, ou de artistas consagrados, quem sabe tem uma propensão para, não sei, né, brilhar num desses campos, mas
Não há dúvida que ele, se vai brilhar, vai ser também pelo seu esforço, que os seus pais, sem dúvida, tiveram. Não é verdade? Em desenvolver as habilidades que tinham. É uma frase famosa de um poeta grego chamado Píndaro, que ele diz: homem, torna-te o que és. É quase um paradoxo, né? Se eu já sou, mas eu tenho que me tornar. Eu tenho que tomar posse daquilo através, sim, do meu esforço. A filiação divina é um dom, mas também é uma tarefa. É uma identidade que eu recebo, mas também é algo que eu tenho que desenvolver. Desenvolver. E São José Maria falava também assim da filiação divina, saber que somos filhos de Deus como um estímulo para que a gente cresça. Ele escreve em Caminho: os filhos, como procuram comportar-se dignamente quando estão diante de seus pais? E os filhos de reis, diante de seu pai, el rei, como procuram guardar a dignidade da realeza? E tu, não sabes que estás sempre diante do grande rei, teu pai Deus? Então, essa é a conclusão. Então quanto você não precisa ser bom e ter virtude e ser exemplo. É um grande dom, a filiação divina, mas também todo dom tem a sua responsabilidade, né? Então estamos chamados a corresponder, a chegar muito longe, porque somos filhos de Deus, a ser muito generosos no nosso caminho. Todos nós somos chamados a grandes coisas. E é importante que tenhamos isso presente, né? Que grandes coisas? Ser rico, ser famoso, prêmio Nobel, ganhar uma medalha olímpica, não sei, né? Talvez alguém ainda possa, né? Alguma dessas coisas, depende. Mas sim, todos nós estamos chamados a ser santos. E se existem muitos tipos de santos diferentes, todos chegaram lá correspondendo à graça de Deus que eles receberam, né? Correspondendo a essa semente da graça que veio pelo batismo. A filiação divina nos dá tanto a motivação para crescer, para lutar mais, mas também nos dá, em certo sentido, a direção, o modelo, que é o próprio Cristo, né? O que é ser filho de Deus? Bem, Jesus é filho de Deus. Ele é o filho unigênito, o Filho de Deus encarnado. Por isso ele nos dá essa pauta do que é ser filho de Deus. É imitar ao Senhor, é ser que nem ele, é imitar Jesus. Por isso estamos chamados, sim, à mudança. Ele nos mostra por onde, que mudança é essa daí. Há um equilíbrio, me parece, né, entre essas duas coisas na Bíblia e na história da igreja também, identidade e transformação. Sim, eu recebi algo que eu sou, mas tem que crescer. E tem que crescer, tem que mudar. Estou muito distante do que eu estou chamado a ser um dia, é verdade, do santo que eu estou chamado a ser, é verdade. Mas a partir de algo que eu já carrego dentro. A partir de algo que de alguma maneira eu já sou, ainda que imperfeitamente, né? Interessante, esse equilíbrio está nesse livro também, Infanto Juvenil, a história sem fim. Michal Ende, a história sem fim. O Bastian, uma hora que é o protagonista, ele mergulha no mundo da fantasia, e aquilo vai ser muito importante para o crescimento dele, para a transformação, para ele entender a si mesmo. Agora tem um risco no mundo da fantasia, que é ele esquecer quem ele é. E ele encontra pessoas lá que já caíram nesse defeito, né? nessa armadilha, e já se esqueceram quem são. Já não... Então ele tem que, sim, buscar transformação, mas preservando a minha identidade, né? A minha origem. É o crescimento, ao que está ali parado e congelado, não é o nosso caminho, né? Mas também não é uma transformação maluca, né? Desorientada, não é a transformação pela transformação, é a partir dessa pauta, a partir da imagem de Cristo, a partir daquilo que eu sou. Um outro filme, desenho que traz essa ideia, me parece, é o Rei Leão. Aquela cena do Simba, do Rei Leão, que ele também na adolescência fugiu lá, mataram o pai dele, e ele passa aquela adolescência meio Hakuna Matata, né, brincando para lá e para cá e tal. Mas começa a vir a crise da adolescência e numa hora então ele tem um encontro meio místico ali com o próprio pai que aparece nas nuvens, né? E o pai fala para ele: Simba, você me esqueceu a mim e por isso você se esqueceu quem você é. Interessante nas duas coisas, né? Ele esquece que ele é filho do rei, ele está chamado a ser o rei. Ele foi ungido. Acho que a primeira cena ele é ungido, né? O Christos, significa isso, ungido, né? O Messias, o Christos, para ser o rei, né?
Ele esqueceu, porque esqueceu do pai, não quis mais pensar no pai, fechou aquela memória dentro de si e por isso perdeu sua própria identidade. Nós devemos sempre voltar isso, que eu sou filho de Deus. Será que essa atitude aqui que eu estou tendo, será que esse caminho corresponde àquilo que eu sou? Corresponde à atitude de uma filha de Deus? É assim que a gente deve se pautar pela vida, buscar o nosso caminho. Não encarar a graça que a gente recebe como algo que já está pronto, já fechou, aquela coisa parada, né? Esse equilíbrio entre conservadorismo e progressismo, né? Nem um conservadorismo assim engessado, não quereis conformar-vos com este século, diz São Paulo, a gente não pode se conformar com o que a gente já tem, me atira em direção ao que falta, ele escreve aos Filipenses, me atira em direção à meta, tem muito que crescer, muito que mudar. Agora também não é um progressismo maluco, né? Que sem norte, que não é progresso nenhum, porque fica dando volta, cada hora uma coisa diferente, não chega a lugar nenhum, né? É um progresso, mas com direção, com sentido, com meta. A vida cristã traz sim uma série de desafios, de tarefas, mas essas tarefas devem ser sempre vividas de forma orgânica, né? Não como coisas externas, mas como aquilo que eu sou, como algo que eu vou encaixando de forma orgânica na minha vida, a minha vida de oração, a minha penitência, a vivência dos sacramentos, as virtudes em geral. A gente tem que encarar essas coisas todas como algo que emana naturalmente daquilo que eu já sou, que eu carrego dentro de mim. Sim, que exige sim um desenvolvimento, mas que está lá. E por isso vão se encaixando de forma natural ou sobrenatural, a gente poderia dizer, né? Encaixando com aquilo que eu sou. Então, essa é a segunda ideia, né? A filiação divina nos dá o dom do amor de Deus, a base, e depois é uma direção, um caminho de transformação que vai sempre voltar a fazer referência a essa base, aquilo que eu sou. E para comentar a terceira e última ideia, ano passado escutei uma entrevista com um homem que escreveu um livro sobre ritos de passagem, que eu achei bem interessante, né? Ele fala, olha, rito de passagem é uma coisa tão universal entre as culturas, né? Que deve ter a sua função isso daí, por mais que o Ocidente de hoje tenha retirado esse rito, né? Esse costume, essa tradição. E ele resolve então fazer um rito de passagem para o próprio filho. Ele estuda os vários ritos de passagem nas culturas. Rito de passagem é isso, quando um rapaz entra na adolescência, então para provar que é homem, ele tem que subir numa árvore e pular numa pocinha, tem que colocar a mão numa colmeia de abelhas, né, aguentar ali a dor, né? Sim, lá que tem lá na tribo da África, não sei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem uma em concreto, os Maasai, que eles têm que matar um leão, né? Tem um negócio duro, tem que voltar e não pode ir com arma de fogo, tem que ser com as lanças e tal, voltar com um leão nas costas, para provar que é homem, enfim. Às vezes é difícil ser homem, em alguns lugares por aí é mais difícil que outros, né? Isso é um rito de passagem. Então ele cria para o filho o rito de passagem que começa aos 13 e termina aos 18. Quando ele tem 13 anos, entra na teenager, né, 13, pelo nome que dá para os números, os 13 a 18 então, seria um pouco teenagers, né, adolescência, seria isso daí, né? Então com 13, com vários amigos lá, eles entram numa praia gelada de Nova York e assim começa, né? Começa tarefas físicas e sobretudo assim, morais, intelectuais, estudando as virtudes. Você vê que é um bom cristão, faz um intercâmbio num país mais pobre, volta e termina com 18 anos, pai e filho fazendo o caminho de Santiago. Pegam um mês ali de férias, um investimento razoável, né? O pai e o filho então fazem lá, percorrendo o norte da Espanha, juntos, conversando, chegam em Santiago, inclusive passam um pouco, tem uma tradição que eles vivem, que é passar de Santiago e até o Oceano Atlântico mesmo, um povoadozinho chamado Finisterre, porque se acreditava que era o fim da Terra, né? Finisterre significa fim da Terra, o extremo ocidental. E chegam nesse povoadozinho na praia, e o pai fala para o filho, filho, agora para terminar a última coisa, vai lá e outra vez mergulha no mar, como você fez há 5 anos atrás, lá em Nova York, do outro lado do Oceano Atlântico, né? Agora desse lado daqui, né? E o filho vai lá, mergulha, naquela água gelada também, né? E volta, então o pai lhe abraça e diz, muito bem, este é meu filho, no qual eu pus as minhas complacências, fala assim, né? Este é meu filho amado, no qual eu pus as minhas complacências. Que está falando no fundo do batismo do Senhor, né? Quando Jesus vai começar a sua vida pública, é batizado no Jordão e se escuta essa voz, este é meu filho amado. E é como o pai falando para o filho, olha, meu filho, você está preparado para a vida.
olho em você um homem de verdade. Você vai ter dificuldades? Vai ter, mas você tem todo o equipamento, tudo o que você precisa para superar essas dificuldades. Você é uma pessoa admirável, você é uma pessoa boa. E me parece interessante, para começar esse terceiro ponto, assim, o que é o céu? Qual que é a meta da vida cristã? A filiação divina nos dá essa base de onde nós partimos, o dom de Deus, o amor de Deus, nos fala dessa tarefa da nossa santificação e também onde é que a gente tem que querer chegar. Porque algumas pessoas com essa ideia de ser santos, de ir para o céu, poderiam rejeitar essa meta com uma base numa humildade um pouco mal entendida. Dizer, não, mas parece um pouco assim, sei lá, uma ambição exagerada, ou ser santo, né? Será que isso é para mim? Isso é para outras pessoas, mas para mim não, eu sou uma pessoa muito simples, muito ordinária. Para isso me ajudou esse texto do C.S. Lewis chamado O Peso da Glória. É quase que um sermão que ele dá lá, uma palestra, em que ele fala, né, investigando essa coisa do céu, e ele fala que a princípio tinha uma certa confusão, porque ele sempre lê na Bíblia que fala do céu, ele se deparava com o conceito de glória. Glória, glória do céu, a glória dos bem-aventurados. Mas o que é glória? Ele repetia duas ideias. Primeiro, a ideia de fama, e outra ideia de brilho. E ele comenta, quanto ao primeiro, a fama, a meta de fama, como ser famoso significa ser mais conhecido que os outros, o desejo da fama parecia-me uma paixão competitiva e, portanto, algo mais próprio do inferno do que do céu. Que ele quer sobressair sobre os outros, né? Quanto ao segundo, o brilho, quem gostaria de se tornar uma espécie de lâmpada elétrica viva, né? Ó, botar no céu, está brilhando. Será que isso é realmente desejável, né? Será que eu quero isso mesmo, né? Então, ele parecia entender o céu a partir da ideia de glória e atrapalhava, né? Não parecia algo desejável de verdade. Mas ele foi estudando, como é lógico, e se deu conta que a glória que se refere às Escrituras não é tanto o aplauso das outras pessoas, mas que talvez envolva algo disso, mas, sobretudo, é a aprovação do próprio Deus. É Deus nos dizendo, muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. E essa luminosidade que brota daí, ele imaginou mais assim, como uma criança que tem alegria quando percebe que deu alegria para o seu pai, que seu pai ficou orgulhoso dela. E aquilo lhe faz, né, eu sei, né, irradiar um sorriso, uma alegria. Não por uma coisa de autoafirmação, talvez do adolescente, do adulto que quer se impor sobre os demais, mas aquela coisa pura da criança que ama os seus pais, que quer dar alegria para os seus pais. E ele dizia, olha, tem algo de puro aí. Talvez depois se corrompa, mas na sua raiz é algo puro. É algo de amor. Querer dar alegria ao meu pai, à minha mãe, né? E assim então que a gente deve encarar o desejo da glória, o desejo do céu. E São José Maria falava muito assim também, né? Escreve numa meditação, num caderno pessoal, ele, nas suas anotações espirituais, né? Em 37 anotou um dia lá, na minha meditação, muita frieza, hoje não me saiu bem a oração. Ao princípio só brilhou o desejo pueril de que meu Pai Deus se alegre quando me tiver de julgar. Um desejo pueril, infantil, que pelo menos Deus possa dar alegria para Deus quando eu morrer, que Deus possa ficar feliz de me julgar. É típico, né? Eu não tenho muita experiência como professor, mas imagino que um professor, uma professora pega uma prova boa, um 10 ali, dá gosto, né? Pô, você é aluno aqui, pá, e o 0, pelo contrário, né? Uma frustração, que idiota, como é que não entendeu nada? Deve ser uma coisa meio dura, né? E sabe, a gente quer dar alegria para Deus. Essa é uma grande solução para entender de forma equivocada, não quero brilhar. Olha, para de olhar um pouco como a santidade como um projeto pessoal de autoengrandecimento, como uma coisa de eu vou estar por cima. Para de olhar para ti e olha para Deus. Aí você vai entender melhor o que é o céu. Que Ele possa olhar para ti e dizer, este é meu filho amado, essa é minha filha amada, no qual eu pus as minhas complacências. Né? Olha que vida maravilhosa teve essa pessoa, enfim, com a sua luta, com os seus problemas, mas como ela lutou, como ela cresceu e como ela se tornou algo tão maravilhoso. Nossa, que alegria! Né? Um pai que olha para o filho, olha para a filha brilhando, e aquilo lhe domina o coração. E é a alegria do próprio filho também, né? Esse é o céu. Assim que a gente deve encarar o céu, né? E como escreve em Caminho, como virou esse ponto de caminho. Será que não brilha na tua alma o desejo que teu Pai Deus fique contente quando tiver de julgar-te?
Que brilhe na nossa alma esse desejo. Que sim, de fato, dar essa alegria a Deus quando chegar a hora. E dessa alegria também a Nossa Senhora, diz São Luís Maria, não pode ter a Deus por pai que não tiver a Maria por mãe. E uma coisa leva a outra, né? Ser bons filhos de Nossa Senhora nos fará bons filhos de Deus. No seu carinho materno vamos encontrar sempre o consolo que nos faz falta, sabendo-nos muito amados por ela sempre. No seu exemplo de filha predileta de Deus Pai, vamos encontrar um modelo perfeito de correspondência à graça, de identificação com Cristo, né? Esse modelo que a gente tem que fazer. E na sua assunção aos céus, veremos essa antecipação do abraço amoroso que Deus tem reservado também para cada um de nós. Então, que também nós tenhamos esse carinho por ela, esse recurso a ela, para sabermos muito filhos de Deus através da filiação de Nossa Senhora e que ela nos acompanhe também nesse nosso caminho até um dia chegarmos, recebemos também nós esse abraço de nosso Pai Deus no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.